Olá, caros alunos e professores, aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais, e nesse vídeo eu vou comentar os conteúdos apresentados no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a terceira semana do 7º ano do Ensino Fundamental. Pessoal, se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe também a sua curtida e o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também me dá motivação para continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. Vou pedir também para você compartilhar esse vídeo com seus colegas, para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais. E assim eles conseguirão entregar as atividades para seus professores e garantirão a sua aprovação. Para essa terceira semana, a unidade temática a ser estudada, conexões e escalas. O objeto de conhecimento, formação territorial do Brasil. E a habilidade que você vai conseguir concretizar com esta aula será selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades dos povos indígenas originários, das comunidades remanescentes de quilombos, de povos das florestas e do cerrado, de ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos sociais do campo e da cidade, como direitos legais dessas comunidades. Os conteúdos relacionados serão povos indígenas, quilombolas, populações tradicionais, ribeirinhos, povos da floresta, entre outros. Sociodiversidade, modo de vida de populações tradicionais, padrões de consumo e produção, e também direitos legais de cada um dos povos sobre a terra ou área ocupada. E, por fim, mapas temáticos das comunidades, grupos étnicos, terras indígenas e etnias. E nós temos com esta aula também algumas habilidades interdisciplinares, com os componentes curriculares de arte e história. O tema da nossa aula de hoje é formação territorial do Brasil, as etnias. Com esta aula, caro estudante e cara estudante, você vai conhecer os 3 principais grupos étnicos que construíram a população brasileira ao longo de 5 séculos. O grupo indígena, o negro africano e o branco europeu. Então, sobre a nossa aula de hoje, etnias, vamos a alguns conceitos. Considera-se que a população brasileira, ao longo dos séculos, a formação através de 3 grandes grupos étnicos, o negro africano e o branco europeu. Bom, a miscigenação, que é o cruzamento desses grupos étnicos, foi bastante intensa no Brasil, dando origem a outros grupos étnicos, aos mestiços ou pardos, por exemplo, que são denominados em estatísticas oficiais. Nós temos também o mulato, que é a mistura do negro com o branco, caboclo ou mameluco, que é o indígena mais o branco, e o cafuso, que é o indígena com o negro. Vejamos aqui na tabela abaixo, então, a formação desses grupos étnicos. As etnias brancos, negros, pardos, amarelos ou indígenas não declarados no total da população brasileira, sendo que em 1950 se declarava branco mais de 60%, em 1980 caiu para 54% e em 2010 um pouco mais de 48%. E a população negra ela tem diminuído também, de 1950 de 11 para 5,9 e aumentou em 2010 para 6,8. Os pardos têm aumentado de 26,5% para mais de 38% e chegando até 43% em 2010. Já os amarelos ou indígenas permaneceram na mesma quantidade de 0,6% de 1950 até 1980, aumentando para 0,9% em 2010. Os não declarados diminuiu, ou seja, essa é a formação dos grupos étnicos da população total no Brasil. E o que esses dados mostram? Primeiro, nós temos a informação que, ao contrário do que se pensava até recentemente, o Brasil não é um país de maioria branca ou de origem europeia. Os dados dos censos anteriores exageravam o número de brancos, porque havia muito preconceito contra os não brancos. Mesmo tendo um antepassado negro ou indígena, preferia se declarar como branco no recenseamento. Mas isso tem mudado com o tempo, através de campanhas de valorização dos afrodescendentes ou indígenas, E atualmente nós temos poucas pessoas que têm o receio de se declarar
como não branco, através então da cor da pele. De fato, a população brasileira ela é bastante miscigenada, ela é muito misturada, com cruzamento de vários grupos étnicos, entre brancos, africanos e indígenas. Caros estudantes e professores, esse foi o vídeo explicativo dos conteúdos apresentados no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a terceira semana do 7º ano do ensino fundamental. Meu agradecimento por ter curtido e compartilhado esse vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.